A paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos, para todas as irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos orar para Deus falar o nosso coração, para ver o que é que Deus tem para dizer para cada um de nós. E Ele também vai falar comigo, viu? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo querido, fala, Senhor, os nossos corações. Fala, Senhor, para aqueles que precisam, que necessitam. Meu Deus e meu Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de Ti, Senhor, para que Tu chegue e fale conosco, Pai querido, levantando, Senhor, aqueles que estão caídos, Pai querido, Pai amado, visitando aqueles que Te chamam, Senhor. Oh, meu Senhor e meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amado e poderoso, Senhor, conforta os nossos corações. Veja aqueles que perderam os seus entes queridos, Senhor. Vai confortando, Pai. Vai confortando a família, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, amado e poderoso. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, estou eu aqui, dando a palavra. Vamos ler a palavra que fica lá em 1 Crônicas, capítulo 20 e versículo 1, né? Vamos ler o primeiro versículo para ver até onde vamos. Que diz assim: aconteceu, pois, que no decurso de 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, os reis se vestiam tudinho, todo, né? Botava a espada de lado, vamos lutar, vamos à guerra. E Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Meu Deus, Rabá era a cidade, né? Glória a Deus. E Davi tirou da cabeça do rei coroa destes e achou nela o peso de 1 talento de ouro. Que lindo! E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muitos grandes despojos. O despojo, porque antigamente a luta era a força, né? A força do braço. A luta de antigamente era guerra, era quem vencia a luta, quem vencia a guerra. Então, hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente luta com aquele que a gente não vê. Naquele tempo do passado era melhor, porque você estava vendo o seu inimigo. Você via o seu inimigo. E hoje em dia nós não vemos, a gente não vê o inimigo. Só sabemos que nós estamos lutando contra ele. A nossa oração, o nosso jejum, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, para que Deus venha nos ajudar, nos proteger, nos confortar, que Deus nos dê livramento a nós e a nossa família. A nossa luta hoje é diferente. Eu creio que vocês vão dizer assim, mas é diferente, mas antigamente era melhor. Antigamente era melhor a luta, porque a gente estava lutando com o inimigo e a gente estava vendo o inimigo assim, cara a cara, né? Então era melhor, porque era espada, não era murro, era mais espada, lança. Então era melhor a guerra, era com a força do braço. E hoje em dia é com a força, a guerra é com a força da oração, é com o poder, a força de Deus e o poder de Deus que está na oração, aquela oração que a gente faz. Quanto mais você faz uma oração forte, melhor, porque o inimigo cai mais rápido. Quanto mais você jejua, vamos jejuar. Começa jejuando 3 horas.
Quando se acorda, o jejum só é válido quando você se acorda. Você acorda de 6 horas, tudo bem, você se acorda de 6 horas da manhã, então dali é que conta o jejum, da hora que você se acordou. Você não pode ficar de jejum e dizer, eu vou dormir. Não, esse jejum aí não é válido, não tem valor. Entendeu? Tem valor aquele que você, quando se acorda, você oferece aquele jejum, você oferece ao Senhor, ao nosso Deus, né? Você oferece o jejum a Deus. E oferece o jejum ao Senhor, e quando você for entregar, com 3, 4 horas, você pode entregar o jejum. Amém? Aí você entrega o jejum, se ajoelha e entrega o jejum ao Senhor. Que o melhor jejum é aquele que você faz de 6 horas da manhã, quando você se acorda, 6 horas, 7 horas da manhã, vou entrar de jejum. Aí você entra em jejum. Aí você, por exemplo, você se acorda de 7, aí você oferece o jejum na oração, se ajoelha e oferece o jejum ao Senhor. Senhor, está aqui o jejum. Você oferece ao Senhor. Eu vou jejuar, Senhor, até 1 hora ou até meio-dia. Aí quando chegar de meio-dia, em ponto deu meio-dia, você se ajoelha e entrega ao Senhor. Você já ofereceu, agora é hora de entregar. Quando der 1 hora, ou então 1 hora, quando der 1 hora, você se ajoelha e entrega de 1 hora ou de meio-dia, a hora que você quiser entregar. Mas que quanto mais você coloca horas no jejum, quanto mais você tem horas jejuando, melhor para você, melhor para nós. Se eu jejuo 2 horas, 3 horas no começo, tudo bem, tudo isso é para o organismo se acostumar com o nosso jejum, né? Aí eu comecei a jejuar de 3 em 3 horas, era de 3 em 3 horas que eu jejuava. Não por minha causa, não por mim, não. Eu nunca jejuei por mim, mas eu jejuei porque o Senhor mandou, me disse como era. E eu fiquei com a cabeça meio confusa, e eu pedi a ele explicação, que ele usasse uma pessoa para me explicar sobre o jejum, e que a pessoa pregasse sobre o jejum para explicar para mim como era o jejum. E realmente a pessoa explicou o jejum como era numa pregação. Mas eu sabia que aquilo ali era a resposta de Deus para mim, porque fui eu que pedi aquilo. E eu fiquei prestando atenção e aprendi a fazer o jejum. Eu começava de manhã, quando eu me acordava, oferecia, de 7 horas da manhã eu oferecia. E só entregava de 1 hora da tarde, depois de meio-dia. De 1 hora eu entregava. E passei nesse jejum 15 anos fazendo esse jejum. 15 anos. Meu Deus. Quer dizer, eu já estava acostumada a esse jejum. Pensar, já estava acostumada para fazer. O organismo já se acostumou. E quando eu vinha comer, era 2 horas da tarde, 1h30, 2 horas da tarde, 3 horas, porque o organismo estava já acostumado naquele jejum, mas eu tinha que me alimentar, né? Eu tinha que estar me alimentando, eu não podia ficar sem me alimentar. E toda vez no jejum, a gente toma bastante água, bebe bastante água. Por causa do nosso organismo, por causa do corpo, a pele, para hidratar a pele, hidratar o corpo. A gente não pode ficar sem beber água, tem que beber água. Quanto mais você bebe água, melhor ainda, é melhor. Tem aquele jejum também, esse é o jejum puro, o jejum que você não come nada, só bebe água. Esse é o melhor jejum. Mas tem jejum aquele que você tira a comida melhor que você gosta. Tem aquele jejum que você tira o refrigerante, que você tira o suco, né? Esse jejum aí eu nunca fiz. O Senhor já foi logo direto no meu jejum seco, sem nada, só água. E comecei a fazer esse jejum, depois o Senhor disse, agora faz 3 dias. Não, você vai ficar, dia de sábado, você faz o dia todo.
oferecia de 6 horas da manhã, ele disse a mim, oferece de 6 da manhã no sábado e só entrega no outro dia de 1 hora da tarde. No domingo de 1 hora da tarde. Aí eu ficava no sábado e ele dizia para mim, já começa na sexta-feira de meia-noite. Eu dizia, que é isso, Senhor? Elas, de sexta-feira de meia-noite já começava o jejum. Mas começava assim, já sem comer. Não podia comer de meia-noite da sexta, eu já não comia mais nada. Aí começava a beber água. Então, oferecia, quando eu me acordava, 6 da manhã, oferecia o jejum a ele. E só voltava a entregar no domingo de 1 hora da tarde. Aí eu entregava, aí era que eu ia me alimentar. E foi longos anos desse jeito, longos e longos anos. Depois Deus disse a mim, agora vamos fazer de 3 em 3 dias. E eu comecei a fazer 3 dias de jejum. Aí eu passava, seja lá qual for o dia, não era o dia marcado não, era qualquer dia. Eu ficava segunda, terça e quarta, ou então eu ficava sexta, sábado e domingo. Quando era final de semana eu achava que era pior, né? Porque final de semana quer tomar um refrigerante, quer almoçar melhor, tudinho, e eu de jejum. Aí eu fazia mais, eu fazia quando Deus escolhia final de semana. Eu também não dizia nada, eu ficava final de semana. 3 dias de jejum. E quando chegou o tempo, Deus disse a mim, vamos fazer agora de 7 dias. Meu Deus, eu disse 7 dias, meu Deus. E eu fiquei, mas eu não me apavorei, achei aquilo bonito, achei gostoso e me empolguei todinha para fazer de 7 dias. Eu consigo, e vamos lá. Aí eu dobrei o joelho, botei o joelho no chão, vamos orar. Eu consigo fazer 7 dias, orar ao Senhor. Para o Senhor me dar força, para o Senhor me dar condições para me aguentar 7 dias de jejum. E eu aguentei 7 dias de jejum. Quer dizer, eu fiquei meio assim no 5º dia. 5 dias de jejum, aí eu estava meio assim, aí eu disse, meu Deus, Deus queira que chegue logo, eu consiga fazer. Aí chegou o 6º dia, aí chegou os 7 dias, aí chegou a hora de entregar. Eu disse, graças a Deus, que eu tinha medo de não conseguir. Eu tinha muito medo, mas eu consegui fazer, graças a Deus. Aí eu entreguei a Ele. Eu entreguei ao Senhor 7 dias de jejum. Graças a Deus, pronto. É isso que eu estou ensinando a vocês, fazer o jejum que Deus gosta. Deus só gosta mais desse jejum no seco, né? Jejum seco é esse, só água. Foi 7 dias só tomando água. Eu só bebia água. O meu estômago tinha aquele problema. Fiquei com aquela vontade, aqueles enjoo da água, sabe? Eu fiquei sentindo enjoo da água. Mas tudo bem, passou, eu orei, pedi condições ao Senhor, apresentei ao Senhor aquilo que eu estava sentindo, aí aquilo passou. E eu consegui 7 dias de jejum, para honra e glória do nome dEle. Não foi eu, foi Deus que me ajudou a fazer 7 dias de jejum. Entendeu? Foram 15 anos desse jeito. E hoje em dia, ele tirou 7 dias, ele tirou os 3 dias, ele tirou o jejum que eu fazia até 1 hora, ele tirou. E eu só estou fazendo agora no sábado, para a glória de Deus. Aleluia. Só dia de sábado que eu faço o dia todinho e entrego de manhã cedo. Não é no domingo de 1 hora, eu entrego no domingo de 6 da manhã, graças a Deus, entendeu? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Isso tudinho foi para poder, todo esse jejum, toda essa oração, foi para poder Ele trabalhar em mim, para me libertar. Mas também Ele me libertou. Até os caquinhos invisíveis que tinha, Ele tirou tudo. Completamente libertada eu sou, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Foi difícil, foi muito difícil, mas eu consegui fazer o jejum todo e Deus me libertou do jeito que Ele queria me libertar. Aconteceu. Amém, gente? Hoje isso é
foi uma aula do jejum. Essa foi a aula do jejum que eu estou dando para vocês, amém? E então, é para você dizer assim, como é que faz o jejum? Pronto, então eu dei uma explicação para vocês. Fica na paz do Senhor e amanhã eu creio que tem mais, amém? Dorme com Jesus, que Deus seja contigo, dia e noite e dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus conforte os vossos corações, que Deus abrace cada um de vocês. Um grande abraço do Pai, do Filho e do Espírito